Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass. Como todos vocês sabem, esse é o momento em que a gente precisa reinventar as nossas práticas profissionais, as nossas práticas educacionais. É uma situação que exige de nós muita criatividade para exercer as nossas atividades. Temos um grande desafio de apoiar nossos estudantes das ETECs em seu desenvolvimento pessoal e profissional. E nesse contexto, o Centro Paula Souza pensou em algumas estratégias para que pudéssemos atender às necessidades dos nossos estudantes, às necessidades das nossas escolas de uma forma geral. E uma das estratégias pensadas foi a utilização das masterclasses, em que nós convidamos pessoas que são autoridades em seus assuntos para conversar um pouco com os nossos alunos, com as nossas escolas, para palestrar sobre esses assuntos que, a rigor, são assuntos transversais, que são de interesse de todos os cursos, independentemente do eixo tecnológico em que eles estão. Então, essas palestras, essas masterclasses, elas terão em média de 20 a 25 minutos, né, com a exposição do palestrante, e depois nós, o mediador, que no caso hoje sou eu, farei algumas perguntas relacionadas a esse assunto para o nosso expositor, para o nosso palestrante. E hoje nós temos a grande satisfação de receber o professor Sandro Neves, que é psicólogo clínico formado pela UFRJ, é instrutor de mindfulness há 16 anos, instrutor de yoga há 8 anos, estuda e pratica a atenção plena, né, a mindfulness há 30 anos, e o Sandro também tem estudos em psicologia budista, psicologia oriental, e é livre docente e diretor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, Sandro, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Eu quero reiterar os agradecimentos que eu já fiz a você. Muito obrigado por ter aceitado colaborar conosco nessa iniciativa. É um grande prazer, uma grande satisfação ter você aqui conosco e ter oportunidade de levar o seu conhecimento às nossas 223 escolas técnicas em todo o estado de São Paulo. A gente vai falar para aproximadamente 210 mil pessoas. Então, seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para começar a sua exposição. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos vocês pelo convite. É uma satisfação para mim estar compartilhando com vocês esses conhecimentos. Eu vou completar um pouco aqui minha formação e consertar um ponto, Rodrigo, que você falou. Eu tive a oportunidade de estudar durante 5 anos com o diretor do Instituto de Psicologia da UFRJ, o livre docente, o Dr. Franco Seminério. Tá? Eu fui aluno dele durante... Tá. Desculpa, fica aí a correção, então, perdão. Isso, E o Dr. Franco Seminério foi um dos psicólogos mais importantes do Brasil e ele tinha como hobby, né, o estudo da psicologia da atenção plena, do pensamento oriental. Tá? Então, a gente, além das aulas normais, a gente se reunia na sala da diretoria do Instituto de Psicologia da UFRJ para estudar os assuntos que não faziam parte do meu currículo, que eu era da formação da formação de bacharel em psicologia. Ele dava aula para o mestrado e o doutorado, onde ele incluía esses assuntos, e aí eu me convidei, né, e o professor e os alunos me aceitaram para participar desses estudos junto com eles, tanto no mestrado e doutorado, que era um assunto que eu já conhecia, porque antes da psicologia tradicional, eu já vinha de alguns anos do estudo da psicologia da atenção plena. Então, existe, né, na universidade, quando a gente chega, a gente tem
começa a estudar de um determinado ponto, tá? É natural que tenha que se determinar um ponto para começar, só que dali para trás existe um estudo da psicologia que foi desenvolvida no outro lado do hemisfério, né? Uma civilização mais antiga, e que todas elas falam da condição humana, então a gente tem a informação, bastante informação do lado de lá. Eu tive a oportunidade de estudar também com Venerável Puruveli Vipassy, que foi abade do mosteiro aqui no Rio de Janeiro, do budismo Theravada, e a formação deles é como se fosse uma universidade no Sri Lanka, que é o país de origem, o antigo Ceilão. Então, eles têm a escola dos anciãos, onde eles entram desde menino e vão estudando, e quando eles terminam a formação deles, vamos dizer assim, psicologia budista, eles são monges, tá? E eles escolhem um lugar do mundo para irem compartilhar o conhecimento, e Venerável Vipassy veio para o Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de estudar com ele há alguns anos também. Eu apresentei Venerável ao Dr. Seminério, eles se conheceram, ele fez apresentações na UFRJ, então foi um ano, aí a gente está falando de 1998 até 2002, por aí, que foi um ano de bastante comunicação entre dois doutores, né, cada um especializado na sua psicologia, e eu ali que já havia estudando com os dois, tive assim, né, a alegria, a satisfação de estudar com os dois ali ao mesmo tempo. E depois eu continuei meus estudos. Então, e aí agora estou corrigindo aqui, estou ajustando aqui o meu currículo, né, de vida. Então, o que acontece é o seguinte, vamos lá, a gente está falando de um movimento mindfulness, que a gente cada vez está começando a escutar mais sobre esse assunto. É importante a gente dizer assim, mindfulness, no Brasil, a gente não traduz essa palavra, tá? Nos países que falam língua inglesa, mindfulness quer dizer atenção plena, tá? Atenção plena. Em português, a gente não está traduzindo, a gente acabou ficando com dois nomes. Tem a atenção plena e a mindfulness, que muitas pessoas não traduzem. Então, vamos organizar isso, o conhecimento aqui para a gente, como ficou no Brasil, para melhor a gente entender como ficou. Tá? A gente tem uma prática voltada para desenvolver uma capacidade, uma habilidade de nos manter no momento presente. Isso significa evitar que uma mente agitada fique projetando a gente para o futuro ou para o passado, ou tentando modificar situações reais com interpretações ou com a vontade que a gente gostaria que as coisas fossem diferentes. Então, a gente tem uma tendência de estar sempre fugindo da situação como ela realmente é. Tá? Então, a gente tem um primeiro movimento de aceitação da realidade como ela é, para depois tentar alguma modificação da situação. O que acontece é que a gente recebeu de herança dos nossos ancestrais, por uma questão de sobrevivência, uma mente agitada demais, uma mente voltada para resolver problemas, uma mente com fluxo de pensamentos acelerado, tá? E que começou a dar problema a partir de um tempo para cá. Então, no início, quando os nossos ancestrais descobriram essa mente pensante, foi ótimo, porque eles proporcionaram a vida em sociedade e esse controle que a gente tem das situações, das coisas, e de ser possível a gente organizar a vida como a gente conhece hoje. Tá? Cada um com as suas características e tal, só foi possível quando surgiu essa mente pensante. Tudo bem. E como eu falei, por uma questão de sobrevivência, a gente foi desenvolvendo e valorizando essa mente, o que não tem nenhum problema. O que acontece é que a gente, durante essa história, a gente acabou desprezando uma outra função da nossa mente,
que é uma função mais voltada para os sentidos, uma função mais voltada para entrar em contato com as coisas, com o sabor da comida, com as pessoas, porque esse contato ele envolve uma postura de atenção, de presença, senão a gente não consegue entrar em contato, nem com as pessoas, nem com as coisas. Então, o que acontece é que essa mente ela foi pensante, né? Ela foi muito boa e ainda é muito boa, claro, a gente usa ela para produzir, só que a partir de determinado momento da história da humanidade, ela começou a gerar muitos problemas, como ansiedade, como, além da gente tentar resolver problema, a gente passou a criar problemas com a imaginação, a aumentar problemas, a gente e sem, eu não falei ainda, né? Mas sem contar que a mente ela interfere no funcionamento do corpo, nos sistemas do corpo. Ela interfere na digestão, ela interfere no sono, ela interfere no sistema imunológico. Então, não são só os problemas diretos, né, que a mente agitada causa, ela também causa uma modificação no funcionamento do corpo. Bastava eu falar só ansiedade, que já seria um motivo suficiente para a gente voltar a atenção para a mente e aprender a lidar com ela. Então, o que acontece? Alguns séculos atrás, nasceu uma psicologia no Oriente com a proposta de conhecer a nossa mente, de fazer o homem aprender a lidar com ela e conseguir trabalhar tanto com a produção da mente, mas também tendo o lado do descanso e do contato, para que a gente pudesse ter uma vida tanto produtiva quanto feliz. Porque a gente não pode ter só um nem só o outro. Senão a gente... uma produção sem felicidade não faz sentido. E uma vida feliz sem produção também gera uma situação de escassez. Então, então os antigos eles atentaram para isso e formaram o método. Tá? O que acontece é que a gente está no Ocidente e a gente tem, vamos dizer assim, todo mundo tem um certo preconceito com pessoas vestidas de laranja, com turbante na cabeça, né? E religiões diferentes da que a gente está acostumado. E esse conhecimento ele foi abrigado, ele foi trazido ao longo do tempo por instituições religiosas. Então, a gente levou um tempo para conhecer esse conhecimento, tá? Pela própria barreira de quando a gente vai conhecer um lugar desse, a gente vê algumas figuras diferentes e, às vezes, a reação é sair, se afastar. Porém, esse método da atenção plena bem antigo, ele não tem nenhum conteúdo religioso, embora seja ensinado ao longo dos séculos dentro de instituições religiosas. Isso não é estranho para a gente. O que é estranho é a religião, porque nós estamos acostumados com instituições religiosas que dominam o conhecimento. A gente conhece várias escolas assim tradicionais, várias universidades, e a gente não estranha que sejam instituições de padres, de freiras ou evangélicas, enfim, porque são religiões cristãs que a gente está acostumado. A atenção plena ela vem dentro de instituições orientais. Então, houve uma demora na aceitação e no conhecimento dessas práticas. O que está acontecendo hoje é que, com a tecnologia e também com os níveis de ansiedade crescendo muito, houve um interesse e até uma urgência em se estudar maneiras de resolver esse problema da ansiedade e da depressão também no mundo. E os neurocientistas, aproveitando essa tecnologia nova com os aparelhos de neuroimagem, começaram a colocar no laboratório a prática da atenção plena.
Normalmente começa pelos países que têm mais condição de financiar pesquisa, portanto, o movimento começou nos países de língua inglesa. Quando chegou ao Brasil, agora eu volto à minha primeira fala, nós não traduzimos mindfulness para atenção plena, nós continuamos usando o nome mindfulness, e para nós, a mindfulness é o estudo da neurociência das práticas de atenção plena que existem dentro dos mosteiros. E só para finalizar e deixar claro, a mindfulness não tem conteúdo religioso e a prática da atenção plena dentro dos mosteiros também não tem. Só que ali ela está em volta de um contexto religioso. E isso às vezes, às vezes não, dá mais trabalho de você extrair a atenção plena. O que a mindfulness está fazendo para a gente é extraindo essa parte da atenção plena e entregando ela de uma maneira mais fácil para a gente aprender. E muito aí? bem, Sandra. Maravilha, eu acho que deu para a gente entender muito bem todo o itinerário histórico, né, do surgimento do mindfulness e qual que é o propósito, né, dessa ciência, né, dessa estrutura dentro da nossa sociedade, até porque hoje a gente, como você bem colocou, nós temos cada vez mais acesso à informação em velocidades e em quantidades cada vez maiores. Então, eu acho muito importante que todos nós que estamos aí nessa constante jornada de aprendizado possamos saber desenvolver o equilíbrio, saber identificar como, onde, quando estabelecer a atenção plena, estarmos de fato presentes no presente, como você colocou, não é? Para que a gente mantenha um equilíbrio que é físico, que é mental, que é psíquico, né? Então, eu queria te fazer algumas perguntas para a gente elucidar um pouquinho mais, né? Aí a gente poder nos aprofundarmos um pouco mais. Eu queria te perguntar, Sandro, qual a importância das práticas, ou do mindfulness para o nosso aprendizado, já que a gente está falando para alunos, para a comunidade escolar, em que a gente está sempre aprendendo, o mindfulness, ele tem alguma importância para o aprendizado? Como é que é isso? Tem muita importância. Como eu falei, uma mente agitada, tá? Essa mente que a gente conhece bem, que fala dentro da nossa cabeça sem parar, que tem um fluxo de pensamentos incessantes, ela ela é como se fosse um lugar que já está cheio. Tá? Os pensamentos ele completa a nossa mente e deixa poucos lugares vazios. Ora, a utilidade das coisas, de muitas coisas, está no seu espaço vazio. Para a gente conseguir incluir um aprendizado novo, a gente precisa de um espaço vazio para encaixar ele dentro, né? Como você falou bem, né? A gente vive um transbordamento de informação, né? É muito mais do que a gente consegue assimilar. Então, a gente precisa, dentro da nossa mente, criar espaços vazios para caber novos aprendizados e também espaços vazios para que a gente tenha espaço de manobra dos aprendizados que a gente já tem, porque isso, e, aliás, essas novas sinapses, né, de conhecimento que a gente já tem se comparando um com o outro, criam, né, a maioria da nossa criatividade, da nossa inteligência, dos nossos novos conhecimentos. Então, a mindfulness ela veio trazer um conhecimento, né? É um caminho pedagógico, é um caminho educacional. Ela está ensinando para a gente o mínimo que a gente precisa saber
e o mínimo que a gente precisa fazer de práticas para conhecer a nossa mente e se capacitar a lidar com ela de uma forma que ela funcione ao nosso favor, de uma forma saudável. Eu comparo com uma... Essa tua pergunta foi boa. Eu comparo essa situação com uma garagem. Imagina uma garagem que não tem mais vaga. Ela perdeu utilidade. Um copo que já está cheio, um caderno que já está completo. Ele acabou a sua utilidade ali. E uma mente que está cheia, ela dificilmente vai conseguir absorver um novo conhecimento. E quando uma garagem ela tem lá as vagas, a gente consegue encaixar ali, mas para encaixar um conhecimento, a gente precisa também do espaço de manobra. Tá? Isso vale para conhecimento e vale para relacionamentos também. Tá? Quando uma pessoa conhecer pessoas, escutar pessoas, aceitar novos pontos de vista, principalmente quando a gente já tem um formado, de ter um espaço para você deixar o seu ali seguro e receber um outro ponto de vista, para você entender o que o outro está falando, não precisa concordar com o que o outro está falando. Eu estou falando de escuta, de empatia, de, por exemplo, o professor ou o livro está ali oferecendo um conhecimento. Se for um aluno novo, ele vai ter facilidade, porque ele tem espaço vazio. Mas se a gente já tiver muito conhecimento, né, a gente sabe que tem uma barreira, uma certa... A gente já começa a mentalmente criticar e comparar. E isso não é bom para o aprendizado. Tá? O que a gente pode fazer é uma mente pacificada. Tá? Ela entende que várias situações, tá, novas podem ser vividas como se elas fossem, e elas são, né, eu quero dizer, algo que pode contribuir, que pode somar para aquilo que você tem, ou, no mínimo, para conhecimento. No mínimo. Tá? Eu conheci um ponto de vista novo, eu não concordo em nada com aquilo, mas eu fui capaz de entender o que o outro está falando, e isso é muito importante para esse, vamos dizer, para esse diálogo, né? dessa troca de conhecimentos. Uma outra influência que a mindfulness tem sobre o conhecimento, o aprendizado, é a questão do sono, de proporcionar um sono, porque a ansiedade ela diminui a nossa qualidade de sono. E a gente já sabe que para novos aprendizados a gente precisa de um sono tranquilo antes e um sono tranquilo depois, minimamente tranquilo. Então, uma mente agitada, que é o que a maioria das pessoas estão vivendo, quase todo mundo está vivendo, ela tem a tendência de estar preparada para uma ameaça. Aliás, esse é o pensamento por trás da ansiedade. Existe uma ameaça do lado de fora em que eu preciso me preparar. A ameaça de perder a hora, a ameaça de não ter dinheiro para assumir os compromissos, a ameaça de não... até de coisa boa, né? Se a gente for fazer uma viagem, uma ótima viagem, a gente entra em ansiedade com qual é a ameaça de perder a hora do avião, a gente tem a ameaça de não tirar uma boa nota na prova, de não passar no tal concurso, enfim. Quando essa mente está agitada, ela coloca o corpo todo num estado de alerta. Tá? E a gente não pode viver nesse estado de alerta. O estado de alerta ele faz parte de uma vida saudável quando ele vem e vai embora. Só que com esse fluxo de pensamentos incessantes, ele vem, a gente abriga ele e a gente continua alimentando, né? A maioria das preocupações pelas quais a gente sofre sequer vai ter uma contrapartida no mundo real, ou mesmo se tiver, sequer a ameaça vai acontecer, e, no entanto, a gente passa muito tempo preocupado, né? Então, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro com alguns colégios tradicionais, tá? E
as crianças têm, as crianças que vão fazer o Enem, já são adultos, né? Da criança para o adulto, eles sabem que durante a prova eles podem liberar essa mente pensante, porque ali é a hora mesmo de pensar, buscar conhecimento e tal. Agora, eles já estão, eles são educados a 1 hora antes, eles aprendem a valorizar, a ficar mais tempo nessa mente dos sentidos, do descanso, tá? É uma mente, a gente chama realmente isso, a mente que descansa, tá? Quando ela está voltada para os sentidos. Então, quando você chega ali numa hora de prova, você está descansado, é como se fosse um exercício físico. Imagina começar uma prova física, você tendo feito uma atividade física antes. É o que a gente faz com a mente. A gente faz ela trabalhar o tempo todo e na hora que a gente precisa que ela funcione, ela já está sobrecarregada, já está superexcitada. Então, a mindfulness ela cria esses espaços vazios para o aprendizado, ela permite essas novas sinapses e conexões entre conhecimentos que a gente já tem, ela proporciona essa escuta, né, para que a gente esteja receptivo ao conhecimento, ela permite as preparações que estão em volta do conhecimento, que é um bom estado mental, noites de sono de mais qualidade. Então, ela tem uma influência muito grande no aprendizado. Sabe aquela sensação naquele fato, né, de que a gente leu um texto e não conseguiu, não leu, mas não leu, e aí a gente tem que ler de novo. Então, isso é a mente agitada mostrando que ela está te roubando ali, que ela está deixando pouco espaço vazio para entrar aquele conhecimento. Aí a gente lê, percebe que não absorveu nenhum conhecimento, aí tem que ler de novo e talvez tenha que ler uma terceira vez. Eu recebi só para finalizar, eu recebi um período, um grupo de alunos e até um professor da Emerge que estuda para concurso de juiz, né, para formação de juiz. E a ideia deles era exatamente essa. Numa preparação de um estudo ao longo prazo, se eles puderem reter mais informação numa leitura, eles vão encurtar o tempo de preparação que leva anos para muito menos tempo. Se em cada leitura, em vez de ter que ler 3 vezes, você lê uma, né, de forma geral, você está encurtando em 1/3 o tempo de preparação. E isso conta para, agora sim, as crianças que eu falei, né? As crianças, quando elas chegam para a Mind, elas estão com o dia lotado e elas precisam otimizar o tempo. E, de preferência, elas diminuírem o tempo de estudo dela e aumentarem o tempo de retenção. Para isso, a gente coloca as práticas de mindfulness para elas exatamente terem essa maior facilidade de reter informação. Maravilha, Sandro. Eu acho que ficou claríssima a importância dessa prática, a importância de cada vez mais nós nos apropriarmos dessas ferramentas e sabermos. Eu acho que a sua fala foi bem ao encontro desse momento em que a gente está vivendo, em que grandes desafios estão aí no nosso horizonte, em razão desse período de quarentena, né? Há, há muita, há muita ansiedade, né? Há muitos pensamentos aí em razão do futuro que nos aguarda, mas é importante que a gente permaneça no presente, é importante que a gente desenvolva essa consciência de seguirmos aprendendo sempre, né? Eu tinha outras perguntas para você, mas na sua fala, que já foi tão esclarecedora, você já abordou praticamente tudo que eu tinha a mais para lhe perguntar. Eu vou te fazer duas
questões que me parecem mais rápidas, que eu queria te pedir, por favor, que você desse uma sugestão de exercício para que alunos, professores pudessem praticar o mindfulness em casa. Você acha que isso é possível? É possível sim. Bom, como prática em casa, a, o primeiro passo, tá, que já tem um resultado muito grande, é a gente tempo nos sentidos, tá? E aí a gente vai lembrar dos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. Só que tem muito mais sentidos que depois, quando a gente vai avançando no caminho da atenção plena, a gente vai aprendendo técnicas um pouco mais sofisticadas. A primeira, tá, onde todo mundo tem que começar, é desenvolver a habilidade de ficar mais tempo com a mente voltada nos sentidos. Então, isso já é um ótimo exercício, já tem muito resultado, tá? A mindfulness a gente está começando, tá? O conhecimento da mindfulness está começando, mas quem aprendeu dentro dos mosteiros, a gente sabe que tem bastante conhecimento que ainda virá para beneficiar a gente, tá? Vai passar pela neurociência e vai entrar no corpo de mindfulness, mas o primeiro que já está na mindfulness é o desenvolvimento dessa capacidade da gente ficar mais tempo nos sentidos. Então, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, o paladar. Tá? Quando a gente vai fazer uma refeição, uma boa prática é você voltar a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Então, tem o sabor da comida, tem a textura do alimento, tem o olfato. Normalmente, o que a gente faz? Deixa a mente pensante solta, trabalhando, pensando mil coisas, e a gente despreza os sentidos. Eu estou falando para a gente fazer o contrário, tá? Deixa de lado um pouquinho essa mente pensante e volta a atenção para os sentidos. Se precisar, durante alguns dias, desliga a televisão, desliga o celular, desliga a música e faz aquele para treinar a mente e o cérebro também a ficar mais tempo ali nos sentidos. A gente tem a audição, então uma pessoa ela pode, por exemplo, ir para a sua janela, para a sua varanda e ficar 5 minutos com olhos fechados e escutando a paisagem sonora, recebendo os sons, tá? Mais próximos e mais distantes, vai recebendo som. Então, se a gente pegar esses 5 sentidos básicos, a gente já tem aí boas práticas de mindfulness. Depois, as pessoas podem começar a treinar essa audição e o paladar e a comida em movimento, tá? Porque a ideia é integrar essas práticas no dia a dia e não ficar dependente de uma prática muito formalizada. A gente começa com as práticas formalizadas. Então, vou deixar esses 2 exercícios, tá? Parar um pouquinho na janela e na varanda, uns minutos, fecha os olhos e deixa o som, né? Tenta entender a paisagem sonora que está em volta. E o segundo exercício, na hora das refeições, também volta a atenção ali para o sabor da comida, para a mastigação. Desculpa, mais um exercício, tá? O terceiro, respiração. Eu não posso deixar de falar na respiração. Embora ela não seja um sentido, ela tem uma ligação tão próxima com a mente que ela é muito usada para as práticas de mindfulness. Ela está dentro de um grupo de sentidos chamado interocepção, tá? Mas ela especificamente é um sistema, né, respiratório. Então, o que a pessoa pode fazer também é marcar no relógio ou no celular 5 minutos e ficar prestando atenção na sua respiração, alonga a respiração, tá? Um pouco mais alongada. Pode juntar os dois, faz um pouco de respiração, um pouco de audição, para criar uma novidade, né? Para modificar ali os exercícios. Só esses 3 exercícios que eu falei, tá? Já dá um excelente resultado. A gente já aprende o que é descansar a mente, o que é criar espaços vazios na mente.
Só esses 3 exercícios já vai ser uma boa ajuda para as pessoas. Muito bom, Sandro. Muito obrigado pelas suas sugestões, pelas suas dicas. Uma última pergunta. Se alguém quiser fazer uma leitura a respeito do mindfulness, você tem algum livro que você poderia indicar que não seja um livro específico para os profissionais da psicologia, mas que uma pessoa que não seja da área, um aluno, um professor, quiser saber um pouco mais a respeito, né, desse cenário do mindfulness, que é tão Sim, interessante e tão importante, você tem algum livro para indicar para a gente? tem. Eu vou dedicar 2 livros. Um é um romance, um é de história, e o outro é técnico para falar da mais para principiantes. O primeiro da história se chama 10% Mais Feliz. É a história de um repórter conhecido, americano, que teve um ataque de pânico em frente de milhões de pessoas, e aí ele conta como que ele vai descobrir a mindfulness, a meditação, e ele fala dos preconceitos. É muito, muito bem escrito, é um livro que dá para ler aí 1, 2 dias, Eu e bem conheço. agradável. Conhece? É bom? Conheço. Gostou? Muito Muito, bom, né? muito, muito, muito bom. E o segundo livro é Atenção Plena para Principiantes, do Jon Kabat-Zinn. Tá? Olha, tem outro livro com o mesmo nome que não é do Jon Kabat-Zinn. Então, é Atenção Plena para Iniciantes ou Mindfulness para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn. Ele é um médico pioneiro. Tá? Ele, na minha opinião, é o que melhor introduz um iniciante no mundo da mindfulness. Também é um livro fácil de ler, em tópicos pequenos, e vem com áudio, que ele dá algumas meditações guiadas. É bem interessante. Esses 2, para quem quer começar esses 2 livros, já vai começar muito bem no caminho da mindfulness. Sandro, eu não tenho palavras para te agradecer a sua gentileza desde o primeiro contato que nós fizemos com você. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de doar o seu tempo, compartilhar o seu conhecimento com as nossas escolas, né? Lembrando que essa iniciativa ela pretende atingir todos os alunos das nossas escolas técnicas estaduais aqui no estado de São Paulo. Então, a gente pretende chegar aos 210 mil alunos que estão matriculados hoje nas nossas escolas. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Sua fala contribuiu muitíssimo para que a gente possa passar por esse momento com um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de serenidade, não é? Entendendo que é importante voltar-se para si mesmo, dar atenção para si mesmo, não é? Então, mais uma vez, muito obrigado em nome do Centro Paula Souza, em nome dos professores, do Grupo de Supervisão Educacional ao qual eu pertenço. Muito obrigado pela sua participação, tá? E aí eu passo a palavra para você, para suas considerações finais. Ótimo. Eu agradeço também a você, a toda a organização a que você pertence, pelo convite, pela oportunidade. Eu quero me deixar aqui à disposição de vocês, professores e alunos também. Tá? Eu tenho minha conta no Instagram, tenho meu site. Quem precisar de mais orientação, de quiser, pode mandar perguntas tá? Que eu procuro responder a todos, não imediatamente, mas eu respondo. E eu queria deixar aqui a mensagem de que tudo que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade da gente desenvolver habilidades que os momentos agradáveis não têm. Esses momentos mais desagradáveis, mais restritos, que a gente chama de crise, que a gente
prefere não passar, mas às vezes tem que passar, eles têm eles têm dentro desse momento a oportunidade da gente desenvolver capacidades e habilidades novas que só esses momentos têm. Então, espero que passe logo, mas espero que, acima de tudo, a gente aproveite todas as oportunidades que esse momento tem. E uma delas, eu penso que agora é o momento da gente desenvolver essa habilidade da atenção plena. Ela tem uma grande importância nas relações entre as pessoas, na nossa relação com a gente mesmo. Um dia a humanidade descobriu o pensamento e olha o que o pensamento fez, né? Criou essa vida em sociedade, esse mundo desenvolvido, tá? Estou falando da parte boa, né, do pensamento, né? E agora a gente está diante, talvez, de uma nova habilidade tão importante quanto o pensamento, que é a habilidade de prestar atenção e estar presente. Talvez, claro que virão estudos, mas talvez ela tenha o mesmo impacto de lançar a humanidade num outro nível, um pouco mais humano, um pouco mais, né, um pouco mais com as virtudes que todo mundo sabe que o ser humano está precisando desenvolver. Então, eu quero deixar aqui a minha disponibilidade para quem quiser, né, tiver mais, quiser conhecer mais, e novamente agradecer a você, Rodrigo, e a toda a organização que eu sei que você pertence, que permitiu esse momento. Muito obrigado. Sandro, se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho nas redes sociais, qual é o teu perfil aí, o teu arroba? Eu concentro minhas atividades no Instagram, tá? Uhum. Que é @sandroneves.mindfulness, Ok. tá? Mindfulness com um L só, tá? @sandroneves.mindfulness. E o meu site, onde tem um local para deixar o e-mail, para quem quiser acompanhar, é www.sandroneves.com. Tá? Maravilha. Vou ter a maior satisfação de compartilhar esse assunto com quem se interessar. É a minha satisfação, é o meu trabalho e a minha missão compartilhar a atenção plena, ou a mindfulness, com todos aqueles que quiserem conhecer. Obrigado. Maravilha, Sandro. E um recadinho final aí para os nossos estudantes, para toda a comunidade escolar das ETECs. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Como eu falei no começo, né? O Sandro é uma grande autoridade no assunto e a fala dele deixou isso muito claro para todos nós aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos às nossas atividades de retorno às aulas após esse período de recesso escolar causado pela pandemia da Covid-19, do coronavírus. Nós vamos passar por esse momento, aí eu não tenho dúvida nenhuma, e os ótimos aprendizados ficarão, tá? E eu não tenho dúvida de que essa aula fará parte de todos esses novos aprendizados que nós adquirimos neste momento, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima Masterclass. Grande abraço.